Hello everybody, how are you today? It's Teacher Charlie here and today is our class number 15. Então pessoal, muito bem-vindos a mais uma aula de inglês. Hoje é a nossa aula de número 15. Vamos relembrar o que a gente fez na aula passada? Na aula passada a gente estava falando sobre synonyms, sobre os sinônimos. Você lembra o que é o sinônimo? Os sinônimos são aquelas palavras, são palavras diferentes, mas que o significado delas é muito próximo. Vamos ver o que diz aqui. Synonym. A word that has the same meaning as another. Então, uma palavra que tem o mesmo significado que a outra. E daí temos um exemplo aqui. This movie is so tiring. E a de baixo, this movie is so exhaustive. Então, a primeira diz assim, esse filme é tão cansativo. E a segunda, esse filme é tão exaustivo. Então, a gente vê que a ideia que elas estão passando é a mesma. Então, tiring é um sinônimo de exhaustive. Então, exaustivo, cansativo, a gente vê que o sentido é o mesmo. Logo, são sinônimos. Muito bem? Correto? Todo mundo lembrou? Agora, na aula de hoje, a gente vai aprender sobre o Present Continuous. O que é o Present Continuous? O Present Continuous, ele é um tempo verbal que a gente vai usar para falar de ações que estão acontecendo nesse momento. Aquilo que está acontecendo agora, algo que está em movimento. Ele também é conhecido como presente progressivo ou presente contínuo. Vamos ver aqui os exemplos. Para a gente entender melhor, vamos pensar um pouquinho em português primeiro. O present continuous, em português, a gente chama ele de gerúndio também. Vocês lembram daquelas palavras com ando, endo e indo no final? Por exemplo, o que eu estou fazendo agora? Eu estou falando, você está ouvindo, alguém está escrevendo. Então, todo esse ando, endo e indo é o present continuous em português. No inglês, para facilitar a vida da gente, esse ando, endo e indo, ele é substituído pelo in, que é o ing, que são essas letrinhas aqui, o ing. Vamos ver esses exemplos aqui, ó. Eu estou andando. E esse em português. O verbo andar, eu coloquei o NDO no final, ficou andando. Em inglês, eu tenho aqui I am walk. E daí, o verbo é o walk. O que eu vou fazer? Eu vou acrescentar o ing no final. Então, ficou I am walking. Eu estou andando, eu estou caminhando. Seguindo aqui, ela está fazendo, she is doing. Eu acrescentei o ing no final do verbo, então ficou doing. Importante a gente lembrar sempre que esse G aqui é um silent G, a gente não pronuncia ele, então a gente vai falar doing, a gente não vai falar doing, a gente vai falar doing. O próximo exemplo aqui, nós estamos ouvindo, we are listening, repete aí comigo, we are listening. Então, acrescentei o ing no final, o ing, ficou listening. Esse é o present continuous. Existem algumas regras que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, como que a gente coloca essa terminação no final, mas basicamente é acrescentar o ing no final do verbo. Começando aqui, então, os nossos exercícios or exercises. A número 1 diz assim, read the fragments below. Então, temos aqui esses fragmentos do texto, esse texto que a gente trabalhou lá nas aulas passadas sobre as favelas do Rio de Janeiro. E vocês vão ler essas frases aqui, eu vou ler com vocês, e daí vocês vão responder a e B. As frases são essas. These crowded slum communities are becoming unlikely stops for visitors. Então, essas comunidades superlotadas estão se tornando paradas inesperadas para os visitantes. A segunda, foreign tourists are flocking wide eyes to Rio's favelas. Então, os turistas estrangeiros estão se reunindo todos ali nas favelas do Rio de Janeiro. E a terceira, visitors are settling into these neighborhoods. Então, os visitantes estão se acomodando ali nesses bairros. O que vocês vão fazer agora? A letra A diz assim, the present continuous tense is used in all sentences. Então, o present continuous ele está sendo usado em todas essas frases aqui. Para quê? A primeira alternativa diz, to describe actions that always happen, permanent events. Então, para descrever ações que sempre acontecem, eventos permanentes. E a segunda alternativa diz, to express a current tendency. Então, para expressar uma tendência atual, changes happen around now, mudanças acontecendo agora. A letra B, letter B, diz assim, the structure of the present continuous tense is. Então, a estrutura do tempo do presente contínuo é o verbo to be, que é o am, is e are,
mais o verbo principal com o ing e a segunda alternativa, main verb in the ing form, o verbo principal na forma do ing. Então vocês respondem aí que a gente já volta para conferir como que ficou. So, let's check it. Então, a letra A, o present continuous, é usado para to express a current tendency. Então, para expressar uma mudança, uma tendência atual. Mudanças acontecendo agora, changes happen around now. Mas o que são essas mudanças? Vamos ver aqui. These crowd slum communities are becoming. Então, essas comunidades, elas estão se tornando. Então, a gente vê que é uma coisa, uma tendência atual e que é uma mudança que está acontecendo. E o próximo também, foreign tourists are flocking wide-eyed to Rio's favelas. Então, os turistas estrangeiros estão todos ali se reunindo nas favelas do Rio de Janeiro. E a última, visitors are settling into these neighborhoods. Então, os visitantes eles estão se acomodando ali nessas favelas, nesses bairros também.
Então, é uma tendência atual, uma mudança. E o próximo, the structure of the present continuous, a estrutura do present continuous, a alternativa correta é a primeira, que é o verbo to be, am, is, are, mais o verbo principal com o ing. Vamos dar uma olhada aqui no becoming, por exemplo. O que a gente tem? A gente tem o verbo to be, o are. Depois do verbo to be, a gente tem o verbo principal, que é o verbo become, acrescentado do ing. Então, ficou are becoming. Então, a estrutura básica do present continuous é o verbo to be, o verbo principal, acrescentado do ing. Prosseguindo aqui, agora a gente tem um postcard, um cartão postal. Eu vou dar um tempinho para vocês lerem ele e a gente já volta para ler juntos e comentar. Nesse momento você presta bastante atenção nas palavras que você já conhece, dá uma olhada na imagem, nas palavras cognatas e vai relacionando tudo, ok? A gente já volta para ler juntos. Muito bem, agora let's read it. Vamos ler o nosso textinho. Brasil turístico, São Paulo, Brasil, ponte estaiada. Que é essa ponte aqui famosa lá de São Paulo. Daí diz assim: Hello Sam, we're sending you a postcard from São Paulo, the biggest city in Latin America and one of the biggest cities in the world. Greetings from June, Ryan and Beth. Então, o que a gente tem aqui? Um postcard, essas pessoas aqui, a June, Ryan e Beth, eles enviaram um postcard, o cartão postal, para o Sam. Enviaram da onde? Enviaram lá de São Paulo e falaram que São Paulo is the biggest city in Latin America, é a maior cidade da América Latina e uma das maiores cidades do mundo. E endereçaram esse cartão para o Sam Smith. E aqui está o endereço dele, na Helm's Shocks, 168, daí o que o CEP, B2590, em Belar, em Belgium. Muito bem, agora temos então algumas questões, some questions. A primeira diz assim: The postcard is addressed to a person in. Perguntou, então, o cartão postal ele está endereçado para uma pessoa na ou em, para onde que esse cartão foi? Então vocês vejam aqui e respondam que a gente já vem para conferir a resposta.
Então, vamos conferir? This postcard was addressed to a person in Belgium. E qual país que é Belgium? Belgium é Bélgica. Conforme a gente viu aqui o endereço, foi lá para a Bélgica, para Belgium. E agora temos a letra B. Ela diz assim, we're sending, né? Tá perguntando aqui sobre we're sending. Is the contract form of. Então, we're sending é a forma contraída, abreviada do quê? Responde aí que a gente já confere como ficou. Então vamos verificar. We're sending is the contracted form of we are. Então a gente pode escrever we are e a forma abreviada, se a gente quiser escrever também, é we're. Ambas estão corretas. Prosseguindo aqui, a gente tem algumas headlines, que são títulos de manchetes sobre o Brasil. Vamos ver o que diz. There are a lot of headlines about Brazil published in the newspapers and magazines around the world. Então tem muitas manchetes sobre o Brasil publicadas em jornais e revistas pelo mundo todo. Read the following headlines and do the exercise. Então leia aqui para a gente fazer os exercícios. Vou dar um tempinho para vocês lerem e a gente já volta para ler juntos.
Conseguiram ler? Agora vamos ler juntos então. A primeira headline, number 1, diz assim: Brazil's becoming more accessible. Então, o Brasil está se tornando mais acessível. A segunda, number 2, diz: Brazil becoming a favorite travel destination. Então, o Brasil está se tornando um destino de viagens favorito, preferido dos turistas. E a 3, unknown cities in Brazil and Russia are getting richer. Então, cidades desconhecidas do Brasil e da Rússia estão se tornando mais ricas. A número 4, number 4, diz: Earning seasons for Brazil is not looking pretty. Aqui está dizendo que a temporada de ganhos no Brasil não está muito legal. It's not looking pretty. E a 5, última, diz assim: Is Brazil destroying the Amazon for energy? É uma pergunta, perguntou: o Brasil está destruindo a Amazônia por energia? Bom, agora a gente tem aqui alguns exercícios. Temos 3 exercícios, os quais vocês vão se basear nessas headlines, nessas manchetes, para responder. Então vocês respondem aí que a gente já vem para conferir e comentar juntos. So let's check it. A letra B, letter B, diz assim: Which headlines are good for tourism in Brazil? Então, qual ou quais dessas manchetes são boas para o turismo no Brasil? A 1 e 2 ou a 2 e a 5? A 1 e 2. Vamos ver aqui a 1 e 2. Brazil is becoming more accessible. Então, o Brasil está se tornando mais acessível. Então, isso é bom para o turismo, que esteja mais acessível, mais barato, mais fácil de viajar no Brasil. E a outra é a 2. Brazil becoming a favorite travel destination. Que o Brasil está se tornando um destino de viagens preferidos. Então, essas duas são boas, são positivas para o turismo no Brasil.
A letra C pergunta, which headline presents a negative evaluation description of an event? Então, qual dessas manchetes aqui apresenta de uma forma negativa? Qual delas fala algo negativo? A 3 ou a 4? Vamos ver aqui. 3. Unknown cities in Brazil and Russia are getting richer. Então, cidades desconhecidas no Brasil e na Rússia estão ficando ricas. Isso aí é negativo? Não. E a 4? Earning season for Brazil is not looking pretty. Aqui diz que a temporada de ganhos no Brasil não está legal. Essa é negativa, né? Está dizendo not looking pretty, não está legal. Então, é a headline 4. A letra D pergunta assim, the present continuous tense is used in headline 5. Então, perguntou aqui se o present continuous ele é usado na headline 5 para quê? To ask about an action happening around now, para perguntar sobre uma ação que está acontecendo agora, ou para describe an action happening right now, ou para descrever uma ação que está acontecendo agora. Vamos ver aqui a número 5. Is Brazil destroying the Amazon for energy? A gente vê que o verbo to be está no começo da frase e a gente vê que tem um ponto de interrogação. Então, eu estou perguntando alguma coisa. Logo, a alternativa correta é a to ask about an action happening right now. Então, eu perguntei dessa ação que está acontecendo agora, se o Brasil está destruindo a Amazônia por energia. Prosseguindo aqui, a gente tem mais 2 exercícios. Então, vocês fazem aí e a gente já volta para conferir. Se lembra de ler e reler as frases aqui, se precisar. Muito bem, vamos então conferir. A letra E diz assim, in headline 2, the author omits the verb. Então, na manchete 2, o autor omite o verbo. Qual verbo? Am, is ou are? Vamos ver a manchete 2 ali. Brazil becoming a favorite travel destination. O verbo is, que teria que estar aqui, ó. Brazil is becoming.
Então, eu tirei o is dali, mas a frase continuou correta também. E a F perguntava assim, two possible short answers for question in headline 5 are. Então, duas possíveis respostas curtas para a pergunta que eu fiz ali na manchete 5 são, quais são essas possíveis respostas? Yes, it is ou no, it isn't. Eu perguntei, né, se o Brasil estava destruindo a Amazônia por energia, is Brazil destroying the Amazon for energy? E as possíveis respostas são yes, it is, sim, o Brasil está, ou no, it isn't, não, não está. Prosseguindo aqui, a gente tem uma tabela que vai falar um pouquinho sobre algumas regras para a gente formar o present continuous. A primeira regra é essa aqui, e ela se aplica a quase todos os verbos. O que a gente vai fazer? A gente simplesmente vai pegar o verbo e acrescentar o ing nele, sem mexer em nada. Os exemplos que a gente tem aqui, temos dois verbos, o verbo study, que é estudar, e o verbo do, que é fazer. O que eu faço na maioria dos verbos, então? Eu simplesmente acrescento o ing neles. Então, study, eu coloco o ing no final, ficou studying. E o do ficou doing. Simplesmente acrescentei o ing. Quando o verbo termina com e, muda um pouquinho. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que tirar o e fora para daí colocar o ing. Vamos olhar aqui. Temos dois exemplos, os verbos take e o verbo make. O que eu faço? Eu tiro o e e coloco o ing. A gente vê aqui que ficou taking e making. Mas repara aqui, ó, que ele perdeu o e que vai depois do k. Então, terminou com e, eu tiro esse e fora e coloco o ing. Quando o verbs ending in a consonant plus vowel plus consonant. Então, quando o verbo termina em consoante, vogal, consoante, que a gente fala o padrão CVC ou CVC, o que a gente faz? A gente vai dobrar a última consoante para daí colocar o ing. Vamos olhar aqui o nosso exemplo. É o verbo run, que é o verbo correr. O que a gente fez? Olha, ele termina consoante, vogal, consoante. CVC, consoante, vogal, consoante. O que eu faço? Eu tenho que dobrar a última consoante. A última consoante é o N, então eu fiz o running com dois N's. Então, dobro a última consoante, daí coloco o ing. Então, o running ficou running com dois N's, porque eu tive que dobrar a última consoante, ok? E aqui, a última regrinha que a gente tem é quando o verbo termina com IE. Quando o verbo termina com IE, eu tiro esse IE fora, jogo o IE fora, daí acrescento um Y para daí o ing. Vamos olhar o nosso exemplo aqui, que é o verbo tie. O que eu fiz? Eu tirei o IE, joguei fora o IE, apaguei, daí eu coloquei o Y para daí eu colocar o ing. Ficou tying, dessa forma aqui. Percebam que quando ele foi para o present continuous, então ele perdeu o IE, daí entrou o Y para daí o ing, ok? Agora nós temos aqui uma outra tabela e vocês têm que completar ela, seguindo essas regras que a gente acabou de estudar. Então vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta para conferir como que ficou.
So let's check it. Então vamos conferir, vamos checar como ficou. As primeiras palavras então eram o destroy e o look. Como que eu vou fazer esses verbos aqui? Eles são aqueles verbos da maioria, que não tem nenhuma regra específica. Então o que eu tenho que fazer? Simplesmente acrescentar o ing. Logo, eles ficaram destroying e looking. Percebam que eu não mexi, não modifiquei nada do verbo, eu apenas coloquei o ing ali no final. Agora a gente tinha aqui o verbo become. O become termina com e. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que tirar aquele e para daí colocar o ing. Daí ficou becoming. Percebam que ele perdeu o e a hora que foi para o present continuous. O outro exemplo que estava pronto aqui era o settle. Settle é a mesma coisa. Terminou com e, eu tirei o e, daí coloquei o ing. Ficou settling. O próximo aqui era o verbo que terminava em consoante, vogal, consoante, que era o get. Como que ficou? Ficou getting com double T, com 2 T's. Por quê? Porque ele segue o padrão consoante, vogal, consoante, então eu duplico esse T aqui, então vai ficar getting com 2 T's. O mesmo se dá aqui no verbo stop. O que eu fiz? Eu dupliquei o P, então ficou stopping com 2 P's. E a última, que são os verbos terminados com IE, já estava pronto aqui, que era o die e o lie. Ficou dying e lying. Percebam que eu tirei o IE daqui, daí eu acrescentei o Y para daí o ING, ok? Seguindo aqui, temos mais um exercício, number 7, e ele diz assim: complete the sentences about Brazil and tourism in Brazil. Então, complete as sentenças sobre o Brasil e sobre o turismo no Brasil. Então, vocês façam aí que a gente já vem para conferir como que ficou. Muito bem, vamos então conferir. Na letra A, o verbo que a gente tinha era o verbo become.
Então a gente tinha que colocar o become no present continuous. Vamos ver aqui, ó, o become termina com E. Quando termina com E, o que que eu faço? Eu tiro o E e daí coloco o ing. Então ficou becoming. Então a frase ficou assim: Motivated primarily by the immense biodiversity, the Pantanal is becoming a top Brazil travel destination for ecotourism. Então, motivado principalmente pela grande biodiversidade, o Pantanal está se tornando um destino top de viagens no Brasil para o ecoturismo. A letra B, aqui a gente ia colocar o verbo to be e aqui o verbo. O verbo era o verbo to see, que é ver. O verbo to see, ele termina com E, então o que a gente faz? A gente simplesmente acrescenta o ing nele. Então ficou: Many travelers are increasingly seeing Brazil as a realistic and affordable travel option. Então muitos viajantes, está crescendo o número desses viajantes, eles estão vendo o Brasil como um destino realístico e acessível de viagem. Prosseguindo aqui, a letra C, a gente tinha o verbo plan. Como que a gente faz para colocar ele no ing? Ele termina no padrão consoante, vogal, consoante. Então eu tinha que dobrar essa última consoante, que era o N. Então ficou planning com 2 N's. E a frase ficou assim: Are you planning to visit Brazil? Never forget to try ecotourism. It's one of the main attractions of the destination. Então eu fiz uma pergunta: você está planejando visitar o Brasil? E daí eu lhe dou uma sugestão: não esqueça de experimentar o ecoturismo, que é uma das maiores atrações no Brasil. Prosseguindo agora aqui, para a gente finalizar, temos o nosso quiz. Vamos lá, ele diz assim: Choose the alternative that presents the present continuous. Então, escolha a alternativa que apresenta o present continuous. Qual dessas alternativas está usando o present continuous? Vamos olhar a imagem ali. We have a boy drinking water, drinking a cup of water. Então, a gente tem ali um garoto tomando um copo d'água. Vamos ver a primeira alternativa. Ela diz assim: Josh drinks a cup of water. Então, o Josh toma um copo de água. E a letra B diz: Josh is drinking water. Josh está tomando água. Qual das duas que tem o present continuous? A B, né? Que está aqui, ó, o ing, que está descrevendo essa ação que está acontecendo agora. Então, o Josh is drinking water. Então, ele está tomando a água. Seguindo aqui, o número 2, temos ali uma imagem de alguém correndo, um símbolo. E as alternativas são: He runs in the park. Ele corre no parque. Ou He is running in the park. Ele está correndo no parque. Qual das duas que é a correta? É a B, né? Porque aqui a gente tem o ing, tem o present continuous, que está demonstrando essa ação que está acontecendo agora, que é a ação dele estar correndo no parque. Então, sempre quando a gente fala de present continuous, é obrigatório que a gente tenha o ing em algum lugar na frase, ok? E para finalizar, hoje a gente aprendeu sobre o present continuous. What the present continuous is? O que é o presente contínuo? Então, o presente contínuo, ele é esse tempo verbal que a gente usa para descrever, falar dessas ações que estão acontecendo agora, disso que está em andamento. O ando, endo, indo, que no inglês a gente vai trocar pelo ing. Ok, guys? So, thank you so much for watching this class and see you next class. Até a próxima aula.